Olá, seja bem-vindo ao nosso seminário de Física. Hoje nós vamos falar sobre reflexão e espelhos planos. Nosso grupo é composto pela Amanda Gundes, Benício Bonella, Cassiane Ronchi, Mayara Oliveira, Letícia Rosa e Samuel Jeremias. Todos nós somos estudantes do segundo ano B de 2025. Nosso professor orientador é o professor Wilson Carminati. Esse daqui é o nosso sumário com os assuntos que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre reflexão e sobre os espelhos planos. Em reflexão, nós vamos falar os conceitos, os elementos, a lei da reflexão, os tipos de corpo-reflexão. Em espelhos planos, nós vamos fazer uma breve introdução, vamos falar sobre a construção de imagens, a propriedade fundamental que é a simetria, imagens e objetos não superponíveis, campo de visão, translação e rotação, imagens múltiplas em dois espelhos planos associados e, por fim, as nossas referências. Boa tarde, eu sou o Samuel e eu vou falar sobre a reflexão e seus conceitos. A reflexão é um fenômeno de uma onda, como por exemplo a luz. Ela incide sobre uma superfície e reflete, retornando ao seu meio de origem, mudando sua trajetória e sua dispersão. Por exemplo, as imagens que nós vemos refletidas em espelho são um ótimo exemplo da reflexão no dia a dia. Nós só vemos a imagem no espelho por causa da forma que eles refletem a luz. Agora eu vou falar sobre os elementos da reflexão. Temos o raio incidente, que ele é uma linha que é a representação da onda chegando à superfície. Também temos em contrapartida o raio refletido, que ele é uma representação também, só que dessa vez ele representa a onda retornando ao meio de origem. Temos a superfície refletora, que ela é o limite entre os dois meios no qual a onda incide. E como o próprio nome diz, ela é a superfície que reflete. A gente também tem a reta normal, que é uma linha imaginária perpendicular à superfície refletora, no ponto exato onde o raio incidente atinge. Então é ela que separa o raio refletido do raio incidente. Nós também temos o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, e o raio de reflexão, que é o ângulo entre a reta normal e o raio refletido. Oi, eu sou a Letícia do segundo B e hoje eu vou falar sobre reflexão regular e reflexão difusa da luz. Esses dois fenômenos são os responsáveis por nós conseguirmos ver as imagens num espelho, por exemplo, ou até mesmo no metal polido, essa reflexão, e também por nós conseguirmos ver os objetos ao nosso redor. A reflexão regular, ela vai acontecer quando uma superfície for lisa e polida, como por exemplo nós podemos citar o espelho. A luz ela vai incidir sobre essa superfície e ela vai retornar em uma só direção, o que vai tornar possível a gente conseguir observar as imagens nesse objeto. Já a reflexão difusa da luz ou reflexão irregular, ela vai acontecer quando a superfície não for polida. Essa superfície ela também vai receber a luz, porém essa luz ela vai retornar espalhada, ela vai retornar em todas as direções e sentidos. Então, essa superfície ela não consegue produzir imagem, mas ela consegue refletir a luz. Isso é o que acontece quando nós vemos os objetos ao nosso redor, por exemplo. Agora eu vou falar sobre a lei da reflexão. A lei da reflexão diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esses ângulos são dois ângulos que são formados a partir da divisão dos dois raios de luz, o raio de luz incidente e o raio de luz refletido, pela normal, que é uma linha imaginária, essa linha aqui na imagem está representada de forma pontilhada, que vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície do espelho, criando assim, entre os dois ângulos, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, que são iguais segundo essa lei. Vou falar também sobre a cor de um corpo por reflexão. A luz branca, que é emitida pelo Sol, ela vai ser policromática, isso é, ela vai ser composta pela junção de outras cores. E entre as principais nós podemos citar o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. E a cor dos corpos ela vai ser sempre definida pelo tipo de luz que esse corpo reflete. Aqui nessa imagem nós vemos, por exemplo, um objeto de cor azul. Esses objetos eles vão refletir apenas a luz azul, absorvendo as demais cores que ele recebe. Já um objeto branco, a particularidade dele é que ele vai refletir todas as cores. Nesse caso, se eu jogar, por exemplo, uma luz amarela sobre esse corpo, eu vou ver amarelo, porque ela vai refletir todas as cores por ser branco. Já um objeto preto, ele não vai refletir nenhuma cor. Então, ele pode receber todas as cores, que ele sempre vai ser visto como preto, porque ele não reflete nenhuma luz. E para finalizar a minha participação, eu vou fazer uma breve introdução sobre os espelhos planos. Os espelhos planos, eles são superfícies planas e polidas e eles vão ter um alto poder refletor. Os espelhos planos, eles estão baseados na lei da reflexão, tanto que vocês podem ver a lei da reflexão aqui ao lado, nessa imagem da representação desse espelho plano, e
a reflexão dele é do tipo regular, onde o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai entender a construção gráfica e a natureza da imagem para a gente conseguir entender como que a imagem vai ser formada no espelho plano. Para isso, a gente vai utilizar, primeiramente, a construção gráfica, que quando a luz do nosso objeto, que a gente vai chamar de ponto P, atinge a superfície, ela vai ser refletida, seguindo as leis da reflexão. E os nossos olhos vão interpretar que essa luz vem de um ponto atrás do espelho. E para a gente encontrar esse ponto, a gente vai traçar o prolongamento dos raios refletidos. E o ponto onde esse prolongamento se cruza vai ser a imagem, então, que a gente vai chamar de o ponto P'. E como a imagem ela é formada pelo prolongamento dos raios de luz, ela vai ser classificada como uma imagem virtual. No espelho plano, o objeto então é real, a imagem que ele conjuga vai ser virtual. E essa construção gráfica vai nos levar à propriedade fundamental dos espelhos planos, que é a simetria. A gente pode definir como a imagem é sempre simétrica do objeto em relação ao espelho. E isso vai definir a distância, que é representada como d do objeto ao espelho, sempre igual à distância da imagem. Então a distância vai ser a mesma. E o tamanho da imagem, representado como um H maiúsculo, vai ser sempre igual ao tamanho da imagem do objeto. Mas embora o tamanho seja o mesmo, quando a gente se afasta, a gente tem a sensação de que a imagem diminui. E quando a gente se aproxima, a gente tem a imagem que a imagem aumenta. Isso vai acontecer porque isso vai gerar uma variação no ângulo visual que a imagem ocupa na nossa retina, ficando maior quando a gente se aproxima e menor quando a gente se afasta. Isso vai nos dar a falsa impressão da redução da altura. Mas, objetivamente, a imagem tem o mesmo tamanho que a altura do objeto. Portanto, nós podemos definir a imagem no espelho plano como virtual e simétrica de mesmo tamanho em relação ao objeto. Bom, boa tarde, meu nome é Mayara e eu vou explicar primeiramente sobre imagem e objeto não superponível. Quando a gente coloca, por exemplo, um objeto na frente do espelho, ele é refletido e forma uma imagem virtual. Em alguns casos, esse objeto e a imagem podem ser superponíveis, em outros não. Por exemplo, se a gente coloca a letra A na frente do espelho, a imagem continua sendo A igualzinho. Isso acontece porque a letra A é simétrica, no caso ela é superponível, e a gente consegue sobrepor uma a outra. Mas se a gente colocar uma palavra ali, por exemplo, na frente do espelho, ela não vai conseguir ser sobreposta a outra. No caso, ela não é superponível. Agora, explicando sobre o campo de um espelho plano, ele é conhecido como campo de visão, e é o espaço que o espelho permite que o observador veja. Nos exemplos que eu trouxe, o campo de visão está marcado de azul, e ele depende da posição do observador e também do tamanho do espelho. Por exemplo, no segundo exemplo que eu trouxe, a gente consegue perceber dois espelhos de tamanho diferente, e o observador está na mesma posição nos dois casos. No primeiro espelho, que é maior, o campo de visão é mais amplo e o observador consegue enxergar uma área maior. Já no segundo espelho, que é menor, o campo de visão fica mais limitado e dá para perceber que é uma área menor. Na primeira imagem, dá para perceber algumas bolinhas amarelas que estão dentro do campo de visão, ou seja, o observador consegue enxergar elas. Já as bolinhas vermelhas que ficam fora do campo de visão, o observador não consegue ver. Além disso, a gente consegue ver o raio incidente e o prolongamento do raio incidente que delimitam o campo de visão. O raio incidente é essa linha reta azul e o prolongamento do raio incidente é a linha azul pontilhada. Agora eu vou falar sobre a translação e rotação de um espelho plano. Primeiramente, irei falar sobre a translação. E o que é? É quando o espelho plano se move sem girar, só mudando de posição, para cima, para baixo ou para os lados. E com esse movimento, a imagem também se move junto com ele, sempre na mesma direção. Aqui ao lado, temos uma imagem de exemplo, que é um homem parado e o espelho em duas posições. A posição é 1 e a é 2. E quando o espelho se move um pouco para a direita, a imagem dele também se move para a direita, ficando atrás da primeira imagem. E o que muda é que a imagem se desloca o dobro da distância que o espelho se move. Então, se o espelho anda uma distância, a imagem anda 2 vezes essa distância, o que é mostrado pela fórmula Dzão igual a 2D. E isso acontece porque a imagem está sempre à mesma distância atrás do espelho, que o objeto está na frente dele. Por isso, ela parece andar mais rápido, mas sempre acompanhando o movimento do espelho. Agora eu vou falar sobre a rotação.
é quando o espelho plano gira sem se mover do lugar e a imagem do objeto também gira junto, mas ela gira 2 vezes mais rápido que o espelho. Aqui embaixo temos uma imagem de exemplo. Vemos um espelho em 2 posições, a posição E1 e a E2, e um objeto parado na frente dele. Quando o espelho gira um ângulo alfa, a imagem gira um ângulo maior, que é o dobro, e isso é representado por delta igual a 2 vezes alfa, ou seja, se o espelho gira um pouco, a imagem gira bem mais. E isso acontece porque a luz refletida muda de direção conforme o espelho gira, e a imagem precisa se ajustar para continuar a mesma distância do espelho. Por isso parece que a imagem se move mais rápido que o espelho, mesmo que o objeto fique parado. Bom, agora eu vou estar falando sobre planos associados. Acontece com o encontro de 2 espelhos planos, e a luz refletida por um espelho atinge um segundo espelho, formando uma combinação de imagens. Há 2 formas de associação, sendo uma delas a associação em paralela, que é quando um espelho é colocado em frente ao outro, formando entre eles um ângulo de 0 graus, gerando um número infinito de imagens, onde cada imagem de um espelho faz o papel de um novo objeto para o outro espelho, assim continuamente. Há também a associação angular, em que o número de imagens vai depender da angulação entre esses 2 espelhos. Esse número vai ser dado pela fórmula 360 dividido por alfa, que é o ângulo formado entre os 2 espelhos, menos 1. Mas há algumas observações a se fazer. Se o número 360 dividido por alfa for par, a fórmula anterior valerá para qualquer posição que o objeto esteja. Já se for ímpar, a fórmula só valerá se o objeto estiver no plano bissetor de alfa, que seria qualquer ponto de uma linha, de uma reta, que corta o ângulo alfa exatamente ao meio. Bom, esse foi o nosso seminário, essas foram as nossas referências e é isso.